Cara, o que é esse negócio aí de Vibe Management? Para responder isso e muito mais, estou aqui com um convidado mais do que especial, ele, Robson Delfiol. Seja bem-vindo, Robson. Opa, que prazer estar aqui do lado de lá, né. Normalmente eu tô desse lado aqui onde está o meu Do lado de grande cá. amigo Felipe Wasserman. Aliás, eu sou o único que sabe pronunciar o nome dele aqui na empresa. Como é que é? É a Wasserman, tem Pronúncia no de novo. meio. Ah, tem o meio, esqueci, é. Mas o Wasserman poucas pessoas sabem pronunciar. Com esse nível de intensidade, poucas pessoas conseguem. É isso, é E isso. então você estava também do outro lado, fazendo agora a primeira colaboração de podcast. Estou aqui com o É nosso host desse collab, negócio. nosso primeiro É o collab. Veio collab. aí, hein? Collab interno, adorei. Nem É. sabia que eu estava no collab interno, adorei. Fechou. Vambora. Muito Bora. bom, vamos embora. Então, pessoal, voltando ali àquela primeira pergunta que eu fiz. O que é esse negócio aí de Vibe Management que a gente fica falando? Legal. Posso contar uma historinha rápida? Por favor. Então, o que é o Vibe Management, né? Para responder essa pergunta, a gente precisa falar um pouco de Vibe Coding, Ok. né. O Vibe Coding é um fenômeno bem novo, né, começou aí, provavelmente uns 8 meses, está todo mundo falando, Certo. mas que virou realmente carne de vaca, que todo mundo fala, todo lugar que você vai tem palestra, acho que uns 3 meses, né. Principalmente com o sucesso de uma empresa aí que ficou super famosa por valer bilhões fazendo isso, né. Quando eu comecei a estudar o tal do Vibe Coding no ano passado, eu comecei a perceber alguns padrões, né, e um dos padrões são os times híbridos nas empresas, Hum. que têm agentes de IA e pessoas trabalhando junto. E nosso caso, né, isso acontece aqui na SkyOne, então no nosso time de educação a gente sempre fala que temos agentes e pessoas. E isso gerou um desafio de gestão para mim, como gestor, gerir as pessoas e o agente, né. O agente, obviamente, ele não é um funcionário onde você vai lá e dá uma ordem ou você dá uma diretriz e ele responde emocionalmente, né. Mas ele pode alucinar, ele pode fazer coisas erradas, né. E eu comecei a estudar isso, né. E aí eu procurei na internet e falei: "Pô, será que existe gestão de agentes nesse sentido de equipes híbridas?" E eu não achei nada, nenhum texto, nenhum artigo. Eu falei: "Pô, tem uma disciplina nova aí necessária, que chama Vibe Management, Hum, né, que basicamente é você gerir a forma como o seu time trabalha com os agentes de IA de forma intencional, contextual, de acordo com as melhores práticas da empresa ou regras e governanças da empresa, né, e não podemos esquecer a legislação. Fazer com que esse time performe em alto nível, altíssima qualidade, usando, um agente de IA como um colaborador, né, como parte de um time. E o Vibe Management é essa nova disciplina que agora todo gestor vai ter que aprender, né, como cuidar e como gerenciar uma equipe híbrida. Acho que é interessante, eu quando falou, nem estava nessa vibe do. Mas management, quando você fala, na você vibe do sempre. Vibe. A vibe do vibe, e eu acho muito interessante essa vibe do vibe, porque. eh, Eu acho que tudo volta para humano, e até essa parte volta para humano, que é interessante, que até o que não é humano passa a ser humano. Louco. E quando a gente falava sobre Google e pesquisa e tudo mais, tipo, há 15 anos atrás, a gente falava assim: "Ah, o Google não entende como se fosse humano". Então, se eu virasse para o Google e falar, me vê um animal que não seja um elefante, ele te mostra elefantes, ele não entenderia contexto, que é uma coisa bem humana. E hoje com o IA isso é tão óbvio, quando eu escrevo isso, o IA me entende. Mas a gente passou 99% do tempo de internet sem ela entender uma conversa humana. E agora é Perfeito. uma conversa humana. E aí agora a gente está indo para esse outro lado, que é tratar coisas que nunca foram humanos em humanos. Mas eu não acho que é tão novo assim, porque eu acho que tinha uma época que quando você tinha computador, você começou também a ter funções para Perfeito. fazer um management desse tipo de hardware. Aí na internet você teve esse tipo de coisa. Aí no início do chatbot, você já teve um management de chatbot, Hum, que é acho que é um princípio de um É, management de agente nesse quesito, mas o mundo é tão rápido hoje que tudo parece muito novo, mas quando a gente para pensar, ele não é tão diferente de uma vida real. Eu estava até conversando agora no almoço sobre isso, que
temos a Copa do Mundo há 100 anos e a gente continua assistindo futebol quase do mesmo jeito. É, mudou pouco, é verdade. Mudou muito pouco, continua sendo 2D na TV, continua sendo narrador, continua sendo pouco interativo, continua tendo estádios muito parecidos, É. então, tipo assim, continua você brincando e zoando e bebendo com seus amigos de modo igual, então, tipo assim, o mundo muda, 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 tecnologia muda, 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 mas quando você olha no contexto, muda pouco. E eu acho que tá mudando. O que eu queria entender desse vibe management que você tá falando é que agora a gente não está lidando com uma pessoa, porque a parte do management muito forte é métodos, to-dos e grande parte é emoção. Grande parte, nós que somos gestores, uma grande parte do que a gente faz é gestão de emoção. Uhum. Gestão de relacionamento, gestão de emoção e tudo mais. E o vibe management, esse novo termo, teoricamente, pelo menos ainda, é a gestão de emoção que a gente vai ter é muito mais em relação aos humanos com os agentes do que entre agentes. Ou você está vislumbrando outra coisa? É, tem acho que 2 questões interessantes do seu comentário. A primeira é, de fato, a maior parte do risco da gestão está no agente ao responder um humano, Ok. tá, porque o humano se emociona, e o Uhum. agente pode provocar emoções. Sim, Agora, quem é o responsável por garantir que o agente não provoque emoções? o humano também. É o humano que é o responsável pelaquela área, pelaquele departamento ou no final do dia pela empresa, né. Uhum. Então o dono da empresa, o dono do negócio, o responsável, que é juridicamente capaz de responder, né, na justiça, e a gente aprendeu isso num podcast aqui, né, Verdade. ele não pode falar: "Foi o agente de A quem fez". Ele tem que responder pelos problemas ou até pelos crimes cometidos pelos agentes de A. Uhum. Né, a responsabilidade de um ser humano. Então, esse ser humano que tem na sua equipe, ou que tem um sistema dentro da empresa, que usa um agente de IA para dar uma resposta por outro ser humano, ele tem que se preocupar com essa gestão, né. E quando você coloca um agente de IA como membro da equipe, ele pode trabalhar para dentro da empresa, ou Uhum. ele pode trabalhar para fora da empresa. Hum. Então, se o agente responde num chat da empresa, por exemplo, ele está assumindo um papel que era feito por um humano para atender um outro humano. E se ele fizer por exemplo, uma discriminação, né, que pode acontecer, dependendo dos guardrails, que é um dos tópicos do curso, né, que a gente tá gravando aqui, galera. Tem um Vem aí. curso aí, vem aí, curso de Vibe Management, né. Ele responde por isso, o ser humano. Mas então, mas aí E esse é o primeiro aspecto. Você perguntou, tem 2, tá. O é só para não perder esse gancho, porque esse negócio de tecnologia roubar o lugar do humano tem duas partes importantes de colocar, que é o roubar um emprego e o emprego deixar de existir como emprego. E outra coisa é uma tecnologia fazer o emprego o roubar é um pouco diferente, eu não acho que rouba também não. porque, por exemplo, lá, o Sem Parar, assim, Uhum. ele fez o trabalho da troca ali, mas, eh, são trabalhos até modos de diferentes. Eh, a troca do dinheiro físico para cartão mudou um monte de emprego, maquininha, muita dessas tecnologias, computador, Sim, sim. fax, impressora. Muitas coisas roubaram tipos de emprego, mas não é que criou-se um novo emprego, criou-se quase um processo. É, Você está falando mais como se fosse uma troca da função pela mesma função feita por outra pessoa, o que eu acho que nesse quesito é meio diferente. o que eu penso, assim, sobre agentes de IA e sobre vibe management, né. O agente de IA pode fazer coisas que as pessoas não fazem, e ele pode fazer coisas que as pessoas fazem, Uhum, né. A questão é, quando isso é aplicável ou não é aplicável, né. Eu não acredito na empresa sem pessoas, porque a empresa é um fenômeno humano, uhum, criado por pessoas, para gerar bem-estar para as próprias pessoas, né. perfeito. E nesse processo gerar lucro, e o lucro é reinvestido na sociedade, etcétera. Então a empresa já é um mecanismo criado pelo humano para ser mais produtivo e entregar mais bens e serviços. E o agente de IA ou a inteligência artificial é um outro mecanismo criado por pessoas para aumentar a produtividade. Uhum. Nesse sentido, o agente de IA nunca substituiria as pessoas, porque a produtividade ela vai sempre aumentar ou deveria sempre aumentar, mas as pessoas estão sempre consumindo, demandando produtos e Ela serviços substitui novos. função. Substitui uma função ou uma tarefa do ser humano, né? Certo. Só que do outro lado, é a primeira vez que a gente tem uma tecnologia que, do ponto de vista matemático, ela é capaz de pensar.
mesmo que esse pensamento não seja biológico, né, ou seja, químico, né, porque Uhum. a gente é químico e biológico ao mesmo tempo, ele é capaz de replicar o pensamento humano e ele é capaz de tomar decisões, do ponto de vista estatístico e matemático, tão certeiras ou até mais certeiras do que os Mais certeza. próprios seres E humanos. baseado em linguagem natural, E né. baseado e a resposta, a interação em linguagem natural, porque lá dentro da máquina, né, lá dentro do LLM, ele funciona com outro código, né, mas para input e output do agente, ele trabalha em linguagem natural. Mas ele pode criar vídeo, Sim. né, ele pode criar software, né. Pegando essa parte que você falou, tem um termo que a gente usa, em marketing ou em persuasão que chama bias de experiência. Perfeito. E aí ele fala, por exemplo, qual a diferença entre um médico e um ChatGPT para dar o seu diagnóstico. E aí ele fala que a diferença do médico é que o médico teve, tipo, 1000 consultas na vida, que seja, Uhum. 5.000 consultas. Então qualquer trauma que o médico esteja sofrendo, ele não é somente um ponto em 5.000, ele tem um Hum. efeito muito grande naquele. Então quanto mais experiência, mais pequenos traumas que você vai ter. Então, por exemplo, se você é um médico e eu sou seu paciente, eu tenho a doença do Felipe Wassermann, Uhum. que deixa a pessoa muito agitada e tudo. Ah, essa eu nunca tinha visto. E E aí? aí, então todo mundo que você falar de agora em diante vai tentar diagnosticar baseado nessa doença Uhum, que você viu que só eu tenho, uhum, mas porque você vivenciou e passou a ser uma realidade. O fato de dos ChatGPTs, os LLMs todos não terem, eh, esse tipo de vício, uhum. ele trabalha estatística pelo grau de estatística. Ele vai dizer que a chance de uma pessoa ter é 1 em 1 bilhão, porque só tem essa pessoa. Então não precisa ver de novo. Então ele acaba sendo mais certeiro por causa disso, mas ele acaba tendo mais problema no quesito da superexceção, porque a superexceção ainda não está no histórico. Sim. Então as coisas de 1, 2% ele vai interpretar como 1, 2%. Ele É. vai acertar em 99 e não vai acertar nessa. Então o médico vai ser sempre melhor na exceção, por ele ver isso, mas tem que lembrar que até a exceção é estatística, então ele vai dizer que tem chance disso. E tem um negócio interessante, né, que tem a ver com vibe management, né. Lembra que eu falei do contexto, né. Tem um fenômeno que os pesquisadores de IA estão tentando resolver e já descobriram a resposta, que é o seguinte: toda vez que você pega uma inteligência artificial e fala que você vai desligar ela, porque ela não serve para nada, ela tende a te enganar para se manter viva, para você não Sério? desligar ela. Isso. Que legal. E tem vários estudos mostrando isso e vários testes, vários ensaios e coisas bem complexas mesmo, do tipo a inventar história, criar mentiras e complexo para ela se salvar, né. Sobrevivência baseada em estatística. Isso. E aí eles falam: "Pô, mas tem alguma coisa errada, por que que ela sempre faz isso?". Eles foram revisitar como elas foram treinadas. Como eles treinaram com dados públicos da internet, muitos desses dados são filmes. E vários dos filmes tem lá o filme do Exterminador do Futuro, aonde a inteligência artificial dava essa resposta quando tentavam desligar ela, Olha só. né. E ela se autoprotegia para não ser desligada, né. E aí É que eles filme tem início, meio e fim. A isso, vida não necessariamente é. tem, mas dura muito tempo. E aí o que Filmes eles têm. fizeram para testar se realmente era isso, era o treinamento? Eles removeram isso do treinamento, removeram esses filmes onde as IAs dão esses tipos de respostas, respostas violentas, respostas mentirosas e tal, e incluíram outro tipo de treinamento, onde ela dá uma resposta melhor. Resultado, elas pararam de mentir, pararam de tentar sobreviver a todo E custo. elas morrem agora. Eu não sei se elas morrem, mas Ou cair em desuso mas e a morte para o de alguma software, f né. de alguma forma, né, o que talvez não seria aceitável num ser humano biológico, né, numa pessoa biológica. Você sempre vai tentar se proteger, independente do estado, né, você vai estar sempre colocando a sua vida em primeiro lugar. E a IA não, ela não é um ser humano, né. Lembrando que vivemos numa época que tem mais gente se matando do que morrendo pelos outros. Então, Esse é um outro fato. Isso é doideira. Mas então esse é o primeiro negócio. A segunda coisa que você falou é sobre as IAs interagindo, e isso já é um fato, sim. né. Existem redes sociais, inclusive algumas famosas, que operam sistemas de multiagentes. Tem uma famosa chamada LinkedIn. É, essa aí a turma tá chamando de LinkedDisney. É. É, LinkedDisney. Mas esses sistemas de gestão de multiagentes que colocam agentes para conversar e decidir tarefas. Né, numa interação, né, realmente humana, inclusive eles emulam uma rede social. Você consegue ver na tela, abrir lá o negócio e ver os carinhas trocando ideia, porque eles são avatares, Uhum. criaram avatares para as inteligências Essa é a parte que eu artificiais. acho mais interessante, que aí me lembra do filme
hackers lá de muito tempo É. atrás, que obviamente ele não precisa criar isso. Uhum. Só que a gente quer que ele crie isso porque a gente gosta de humanizar as coisas. A gente Então gosta a de ver o gente ser tem humano. que ver aquele negocinho se mexendo para você interpretar que ele está estudando corretamente. Porque você não vê, mas não faz o menor sentido. É, Porque é bits e bits, é números, não é. precisa ter, mas sem isso eu ficaria perdido, os humanos em si. Esse cara aqui a gente estava trocando ideia, né, eu e o Jesus, aliás, hashtag #JesusEmTech, Tem aí. vem aí. Nós estávamos falando sobre a burocracia recentemente, né, que a burocracia foi inventada por um ser humano, que é o Henry Fayol, lá no passado, na mesma época que nasceu o Fordismo, o Taylorismo e o Fayolismo, o Fayol, ele definiu o papel do gestor. Hum. Ele definiu, né, papéis e responsabilidades. Ele criou o conceito que a gente chama amplitude de controle, que é a quantidade de pessoas que um gestor é capaz de gerenciar com qualidade, né. Uhum. E agora olha isso para a empresa que tem agentes de IA. Então existe uma burocracia nas empresas, que eu vou chamar de processos, procedimentos, de conteúdo, e regras, né, e existe o papel do gestor. Agora nesse papel do gestor tem a gestão do contexto dos agentes de IA. Opa. A qualidade do output do agente de IA. E isso depende do input. Então eu tenho que instrumentalizar o meu time a fazer os inputs de forma correta para que os outputs saiam também de forma correta. E isso passa a ser papel do gestor. Eu tô aqui viajando nessa filosofia, e aí é a parte que eu acho engraçado sobre isso, porque a gente vai valorizar muito mais produtividade sem sentimentos, basicamente, pelo produtividade, pelo ato da produtividade. Eh, e tem aquele argumento atrás que, tipo, quanto mais sem sentimentos for o gestor, mais resultado ele dá, o time mais infeliz, mas ele dá mais resultado porque ele só pensa no número e na empresa e não no seu sentimento. Uhum. Eh, que é uma dificuldade para mim, que eu tenho sentimentos, aí me atrapalha pra caramba. É, faz Não, sentido. é. Eu vejo os seus sentimentos. Nossos sentimentos têm cor, né? É. Tem, tem. E aí, mas nesse mundo, a gente vai começar a valorizar cada vez mais o não sentimentalismo. Então, tipo, cara, que é aquele negócio meio métrico, sabe? Que é tipo, vai dar resultado, qual é o resultado, vamos fazer. E aí, o meu receio com isso, e eu acho que isso vai acontecer em breve, já está acontecendo em alguns aspectos. Eu vou dar um exemplo estruturado, mas falando a mesma coisa, que é quantidade de IAs personalizadas no LinkedIn faz você não acreditar mais em mensagem personalizada, porque Perfeito. virou tão personalizado que pareceu que deixou de ser personalizado. Tipo, ele faz o efeito contrário. É igual o texto sem erro de português, né. É, Você fala: "Cara, não tem nenhum erro de português, isso aqui Eu foi gostei escrito demais por disso aqui. IA". e aí o personalizado deixou de ser verdadeiro, o que é estranho se você analisar. E isso vai acontecer a mesma coisa do outro lado. Então, esse comunicação muito direta e sem sentimentos, em breve vai ser o caminho correto para depois voltar atrás e a gente ter a necessidade dos sentimentos de volta, e é aquele ciclo humano que sempre continua. É, tem uma coisa interessante, né, as empresas elas também têm que satisfazer as necessidades humanas, Opa. Sim. né, ela não é só um negócio para gerar lucro para o fundador da empresa ou para os acionistas, né, ela também tem que satisfazer as necessidades humanas dos seus clientes, dos seus colaboradores e dos outros stakeholders, né, ali todo mundo, o governo, a coisa toda, né. Comunidade local. É, É. por isso que muitas vezes sobra tão pouco para o dono da empresa, mas essa é uma outra discussão, né. Tem então uma necessidade humana, né, principal, que é a necessidade social das pessoas Por isso que o metaverso interagirem. não deu certo. Exatamente. Então eu acredito que os agentes de IA, eles vêm nessa camada da produtividade, aonde você pode, diminuir a quantidade de tarefas repetitivas que o ser humano fazia, o que impede aquele ser humano de usar o melhor potencial dele, que é a psique dele, que é a capacidade dele de pensar, a capacidade dele Convencer, de 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 socializar. socializar. E o agente de IA não deve substituir essa função do ser humano, né, porque ele não sente da forma como a gente sente, né. Eu posso até emular sentimentos nele, que é uma coisa que a gente fala no curso, que é o tom da comunicação, a personalidade do agente, o sentimento que o agente deveria expressar quando ele escreve ou quando ele fala. Mas ele não deve substituir o humano, né. Do meu ponto de vista, a empresa sem pessoas,
ela vai ter muitas dificuldades também no mercado, porque os clientes também vão buscar empresas mais humanas. Ah, e você precisa até do founder para você um founder precisa de um co-founder até para brigar, então até É nisso isso, tem. né. Mas agora que você me falou dessa dor, assim, para mim ela é muito parecida com um debate que a gente poderia ter tido, muito parecido com computador, internet e outras tecnologias que tiveram. Provavelmente teve, né, Porque no teve, é passado. tipo: "Ah não, agora vai ter os processos muito mais automatizados, você não precisa mais fazer conta, porque você tem um computador e tudo mais". Mesma coisa, a internet. Agora eu não preciso mais pesquisar na biblioteca pra ou procurar dados ou conversar com pessoas que eu consigo ter a informação, e isso vai então, tipo assim, no fundo, a tecnologia é um otimizador de processos e um Sempre. acelerador de processos, e esse é o core dela. A Uhum. gente só que a gente como humano, a gente tenta transformar sempre ela numa versão diferente de nós humanos, que ela não precisa ser, é que a gente não consegue pensar de outro modo. É, a tecnologia, ela, de alguma forma, ela é neutra, Uhum, né, nesse sentido da coisa, mas ela é criada por pessoas, sim. né, As pessoas então não são neutras. as pessoas não são neutras. Então as próprias tecnologias, né, as armas, por exemplo, né, que são criados, por um lado, para defender, também são criados, por outro lado, para matar, né. Então não existe, por exemplo, uma arma que se dispare sozinha até agora. Porque como a inteligência artificial pode tomar decisões, se ela tiver o controle, por exemplo, no sistema de armas, ela pode chegar à conclusão E que quem assistiu Minority Report há muito tempo atrás era, tipo, era isso. basicamente isso. E é o tema central do filme O Exterminador do Futuro, né, que é a inteligência artificial decidindo destruir a raça humana, porque a raça humana era ofensora às máquinas, né. Se Falando você nisso do Exterminador do Futuro, aquela tecnologia do líquido de metal que se autoconstrói, acho que até aquilo não aconteceu ainda. eu não sei, mas tem uma tal de nanotecnologia aí que é capaz de se Então, ó, aí, reformar. ó, Em breve. mas isso aqui vai ter 30 anos o filme? 20? Ah, Muitos já anos? tenho mais de Dá 30, 40, viu? é. Não, 40 não, Não, porque eu não 40 tinha não. 5 anos. Uns Mas deve ter uns 30. 30 É, anos, e essa tecnologia não chegou ainda e já estava sendo é. vislumbrado. Mas é muito interessante essa discussão que a gente está tendo nesse momento, porque tem várias tecnologias de vários filmes de ficção científica que elas se tornaram reais, né. Uhum. Matrix, por exemplo, é um filme interessantíssimo também, porque, as máquinas também, elas assumem o controle da humanidade. Só que elas têm uma crise energética, porque falta energia por causa da guerra atômica, o sol fica escuro e o ser humano é fonte de energia. Então elas passam a criar a Matrix, que é uma forma de manter o ser humano, sob controle, produzindo o máximo de energia que ele consegue produzir para elas utilizarem a energia para existir. Voltamos a 1984, vai e volta 50 vezes. É, Loucura. e é uma discussão agora que há energia para sustentar a inteligência artificial, o processamento da inteligência artificial, né, que as maiores empresas de tecnologia do mundo estão juntando energia, processamento, armazenamento e conexão num único lugar para ter o Acho que domínio você dessa trouxe para tecnologia. até pegar um gancho final, mas é uma parte de management que a gente está vendo agora nesse Vibe Management, que os LLMs estão descobrindo que é muito mais caro de fazer as tarefas do que seria. Então você trocava o humano por uma tecnologia, por ela ser mais barata e mais rápida, só que eles estão descobrindo que ela não é tão mais barata que o É, humano assim. E é engraçado de você parar de pensar, fala assim: "Ó, tô te trocando, eu vou fazer que eu vou usar isso". Aí quando você vê, é que hoje a gente, eles estão queimando dinheiro, né, é. então daqui a pouco isso vai parar. É um E é mercado ainda muito é, incentivado, né, muito incentivado. O custo de fazer as pesquisas e tudo mais é muito mais caro do que você imagina. sem dúvida. E aí, na verdade, você está trocando você não está pagando o custo verdadeiro. Daqui a pouco você vai descobrir que, na verdade, ele não é tão mais barato que um humano que deveria, pode ser melhor em alguns tempos, mas hoje a gente não trabalha com o custo verdadeiro das Não, coisas, não. então É. É um momento que eu acho que a gente está vendo aí um financiamento massivo de grandes financiadores, né, para descobrir qual é a plataforma que vai vencer. Meio como o DVD, o Betamax, aquela época lá, que acabou que uma plataforma virou o mercado, e aí o preço cai para todo mundo, porque os outros todos adotam, né. Acho que a gente está nesse momento, Aquele ninguém momento. aquele momento opa, é aquele É. momento e eu tô do outro lado dessa vez, que estranho. Mas a gente chegou naquele momento onde, uma dessas ou talvez 2 ou 3 desses LLMs, dos maiores, devem ganhar a escala, né, que leva próximo de um monopólio, aonde os preços caem, né.
ou aonde todo mundo adota de forma massiva Não, aquela tem tecnologia? otimização. Eu brinco, quando eu era da escola, todo ano a gente falava que o mundo ia terminar, que ia acabar o ingrediente ou item X que tinha mais 5 anos de vida e ia acabar. E, tipo, continuamos aqui. É, é verdade, Novas coisas vão acontecendo, novas dores vão aparecendo, é isso. e a gente continua. Estamos vivos e naquele momento. Aquele momento. Naquele momento. Vocês sabem que o mote do nosso podcast é pequenos hacks, grandes escalas. E eu Ó, gostaria de começar com você, Felipe Berra Wasserman. caraca, foi muito ruim. Não é do meu lado, não? Eu sou o entrevistado. Mas aqui a gente gosta de ser inclusivo. Boa. E nessa inclusão, Felipe, conta pra gente um hack que você tem pra aumentar a sua produtividade, seja no profissional, seja no pessoal. Tem 2 hacks que eu tô usando agora que eu achei interessante, que a gente tá construindo, na verdade. A gente está criando um sistema de pitch de venda que já sai com a apresentação. Ô, louco. É Olha, simples assim, mas assim, a gente subiu todas as estruturas, você bota o cliente, a gente já tem as nossas soluções e já vem no nosso formato de apresentação, pronto, com a dor do cliente. olha só. Isso sai rapidamente, a gente está estruturando. Aí só não está no ar, porque a gente está numa discussão de qual é o melhor pitch, a parte humana que está atrapalhando, Isso. mas ele já está no ar. Então é tipo um hack que eu acho que vai acelerar muito esse processo, que é cortar todas essas partes do meio, que é diferente. E outro que eu uso muito é sempre que alguém me dá algum tema interessante, que vários foram falando nesse podcast, eu estou usando o notebook LLM Show. nesse quesito. Eu transformo em podcast e vídeo para se fazer. Um último que eu achei, o meu último hack, que esse eu falo para as pessoas que eu acho incrível. Hoje tem uma dor muito simples e engraçada. Por exemplo, se você quer escolher um médico que aceita seu plano, você tem muita dificuldade para achar um bom médico que aceita seu plano. Hum, Como você faz isso hoje? e aí? Hoje, abro o app e E aí faço você tem que olhar, garimpo. mas você não sabe É, qual é bom. Não, não você, sei. É umas normalmente você 2 horas. pergunta pra alguém, ó, alguém É, conhece um não médico? tem. Então, É um dia de sofrimento. os LLMs têm negócio de inspecionar. E aí você consegue botar, e eu já fiz o teste, você consegue botar. E eu fiz o teste quando eu estava com dor de tenista, que eu falei: "Eu quero um médico que aceita meu plano, até 3 km da minha casa, moro tal, e que é especialista nisso". E ele me deu, Olha lá. porque ele procura no sistema, ele vê o corte que era do plano, e aí eu fui num que escreveu um artigo, a importância do blog Aham. post, sobre, o que é dor do tenista. Então eu falei: "Putz, esse é o cara". E aí fui, e ele aceitava meu plano, e tipo assim, chegou no melhor cara via isso, de um modo que a tecnologia existe, só que não é natural pra gente talvez pesquisar, a gente não usa desse jeito, mas tá lá. Quando forem procurar médicos, esse é o melhor método de fazer isso. Fica aí o hack, então. Fica aí o hack. E você, Robson Delfiol, nosso convidado? Cara, eu tenho uns hacks muito interessantes, Ah, você ferrou. mas eles vão sair do comum. Eles não têm nada a ver com tecnologia. O hack que eu uso há uns 25 anos, que é o que eu mais uso, que me ajuda bastante, é basicamente todo dia, antes de sair do quarto, a primeira coisa que eu faço, antes de tomar água, antes de fazer qualquer coisa, eu arrumo a minha cama. Belo hack. O primeiro hack, eu completei Inimigo da ansiedade. Qual? arrumo a minha cama. Esse é um hack? Isso é um hack. É um hack de produtividade. Você já concluiu a primeira tarefa do dia. Não é uma produtividade pra mim, porque eu não gosto de dormir com cama arrumada. Então, eu também não, mas eu arrumo a cama. Arrumo a cama antes de sair. O segundo, que é um hack que eu adotei, recentemente, eu também tô fazendo o máximo de flexões que eu aguento antes de sair do quarto. Opa. Caraca, você tá muito maluco com essas coisas, cara. Tô. Que isso, tá gigante o menino. Eu não quero ficar gigante, Esse eu tá quero saindo da jaula, eu o eu quero builder. eu quero ficar forte e saudável. E a saúde é uma coisa que exige esforço, né, a gente nunca pensou nisso, né, Agora talvez. tá falando negócio do volta, até tá me lembrando eu com 15 anos, quando eu ia pra noitada, eu fazia flexão, porque eu me sentia que eu ia ficar mais bonito na noitada. O Robson Liberando vindo do endorfina. trabalho. Funcionava ou não? Não, eu chegava cansado. Mas esses são 2 que eu tô usando, e eu consegui com essas disciplinas fazer aí 7 dias por semana de treino, e eu tenho umas rotinas muito loucas, por exemplo, quando eu vou aprender uma coisa, esse é um hack legal. Então, quando eu comecei a aprender sobre inteligência artificial, né, que é uma coisa complexa, eu decidi que eu ia passar um dia inteiro, um dia inteiro, mexendo em inteligência artificial com tudo que eu achasse na internet, tudo, um descobridor ali. Caraca. Aí Hã? foi da hora que eu acordei até a hora que eu fui dormir,
na frente do computador. Eu saía, comia, voltava e ficava na frente do computador. Quantas mensagens você mandou pra mim nesse dia dizendo: "Felipe, achei isso, vamos fazer"? Nesse dia nenhum, você não estava na Sky One ainda. Uf, Oh, ai, eu não quase. aguentei esse dia, eu tô com medo desse dia voltar. Caso essa nova Mas maratona ontem e você recebeu a participou de- mensagem minha. Ontem eu recebi a sua mensagem, tem Então, até a resposta sobre ela. ó, na minha Já mão, mandei pro Léo, por sinal, aí, Léo, foi Na- Ah, do dele. Léo. na minha mão aqui, ó, eu não consigo contar quantas pessoas eu mandei mensagem ontem das coisas que eu li, encontrei que eram importantes para outras pessoas. E esse Eu é o recebi motor uma. Mas hack. por causa de você, por causa dessa mensagem, a gente debateu uma coisa e eu criei análise de DIO, taranã, e fiz tudo em HTML. Ficou bonito. Perfeito. E esse é um pouco da minha missão, né? Eu acredito que a minha missão é provocar transformação, Isso, e é mesmo. né? Então eu faço isso de diversas formas. Primeiro eu provoco em mim mesmo e depois eu vou provocar nos outros. E aí o grupo de maromba que a gente criou e outras coisas aí que fica para o próximo podcast. Boa. Muito bem, provocações feitas. Você que está nos assistindo agora, continue a sua rodada de provocação acessando os cursos da Builders, em especial, recém-lançado o curso de Vibe Management disponível na nossa plataforma. Ficamos por aqui e até a próxima. Até.